Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que a gente está aqui novamente, nessa casa abençoada, nessa noite de terça-feira, né, onde a gente procura tirar um pouco das dúvidas daqueles que ainda têm algum questionamento, alguma pergunta a fazer, né, alguma coisa que queira saber mais detalhes. E a gente, dentro da nossa limitação e do nosso conhecimento, a gente vai tentando responder, né? E nas laterais aí nós temos nossos amigos com papel e caneta. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta, é só levantar o dedinho que eles vão, que as perguntas vão vir para a mesa. Chegando aqui, nós vamos tentar responder da melhor forma possível para vocês. Eu estou numa felicidade muito grande, mas muito grande, porque eu estou do lado de um amigo de quase 40 anos, né, Sr. João? Quase 40 anos, nós somos amigos. Foi meu professor de doutrina espírita, um grande trabalhador desse movimento espírita. A recíproca verdadeira. É de uma capacidade, de um conhecimento invejável, mas devido à idade, né, Sr. João, que já está avançado. Gente, esse homem está com 89 anos, vocês acreditam? Vou para 90 agora. E ele mora num sítio, então fica mais difícil para ele vir, e hoje ele apareceu. Olha que delícia, se matar a saudade dessa pessoa. Obrigado por estar aqui, viu, Sr. João? Eu que agradeço. Se eu quiser começar, pode? Pode, posso começar assim. A pergunta é a seguinte: a doutrina espírita é o futuro das religiões e será a única um dia? Bom, no meu entender, nós estamos num planeta muito heterogêneo, que a doutrina espírita, os espíritos denominam de provas e expiações. Então, a gente vê que a diferença de nível que a gente vê na rua aí é muito grande ainda, né? O planeta ainda tem índio ainda, né? Selvagens. Então, a religião, todas elas, levam ao mesmo caminho. Entretanto, na minha opinião, a doutrina espírita, que é uma das mais novas que existe, ela vem encurtar esse caminho a Deus. O caminho a Deus é o conhecimento que a gente tem. Deus, ninguém sabe explicar o que é Deus. A primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, entendeu? Foi exatamente ele me perguntou o que é Deus, quem é Deus, ele perguntou o que é Deus, né? A espiritualidade respondeu que é o supremo de tudo que existe de qualidade boa é Deus, entendeu? Na minha opinião, de velho, eu acredito que Deus está mais próximo de nós é a natureza. Com toda a tecnologia que a ciência detém hoje, ela não consegue fazer uma semente de arroz, colocar no chão, entendeu? E ela brotar, não é isso? E fornecer centenas de outros grãos de milho, entendeu? De arroz, de qualquer coisa. Então, a coisa que explica Deus seria a natureza, entendeu? A pergunta aqui está perguntando se o futuro, né, das religiões seria a doutrina espírita. Eu acredito que, além da doutrina espírita, vai existir ainda uma outra religião, entendeu? É o mentalismo, entendeu? Nós vamos usar a nossa mente, coisa que nós ainda usamos muito pouquinho, entendeu? Quase ninguém pensa direito, não sabe, porque nós não temos ainda o apoio, entendeu? Para que nós possamos fazer isso. Os nossos irmãos orientais já estão séculos na nossa frente, né? Aqueles yogis lá da Índia, eu estava falando em semente, eles mentalizam uma semente aqui e fazem ela brotar, usando a mente da gente, entendeu? Porque a mente da gente é o espírito. Quem pensa não é esse cérebro físico, não. Quem pensa é o espírito que pensa, né? Então, uma ocasião, quando eu era mais jovem, eu fazia estudos aqui, né? Então, eu promovi aqui um curso de passe, entendeu? Então, vieram uns médicos aqui
E eu estava falando exatamente sobre esse corpo espiritual que nós temos. Porque esse corpo aqui, ó, é matéria, né? É igualzinho esse aqui, ó, essa forro, essa madeira que está aqui, entendeu? A matéria não sente dor. Quem tem sente dor é o espírito. Os médicos eu estava explicando como que a anestesia funciona. Quase ninguém, a ciência não sabe como que a ciência não sabe como funciona a anestesia. A anestesia, ela afasta um outro corpo que nós temos, que é um corpo intermediário, que chama duplo etérico, entendeu? É igual um relé de carro, entendeu? O gerador gera eletricidade para a bateria, certo? Quando a bateria está cheia, o que ele faz? Ele desliga, senão estoura a bateria, entendeu? Exatamente esse corpo é para isso, ele é um comutador. Então, quando o médico aplica anestesia, quando é geral, esse corpo afasta. Então, ele desliga o espírito do corpo, certo? Então, por isso que pode cortar, fazer o que for. À medida que a anestesia química vai perdendo o efeito, esse corpo vai aclopando novamente, aí começa a sentir dor outra vez, entendeu? É uma coisa que ele tem que pensar como que é, porque a matéria não sente dor, quem sente dor é o espírito, certo? É o que vai sobreviver a esse corpo aqui meu, por exemplo. Daqui a algum tempo eu vou desencarnar, muito mais rápido que vocês todos. Então ele vai ficar e vai ser destruído, vai voltar para a origem dele, entendeu? Que é a própria Terra. E o corpo espiritual vai voltar para o mundo espiritual, que é o mundo do espírito, certo? Então, a pergunta aqui está querendo saber se o futuro das religiões vai ser o espiritismo. O espiritismo vai influenciar, sim, nas religiões. Elas vão promover um entendimento melhor, porque a doutrina mais apta para o cidadão do século XXI é realmente a doutrina espírita, porque ela explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, e as outras não explicam. Então ela está um passo, vamos colocar assim, na frente, entendeu? À medida que a pessoa vai precisando de conhecimento, ele vai procurar a doutrina espírita, porque não vai encontrar nas outras religiões, entendeu o que eu quero dizer? Não é que ela vai acabar com as outras. À medida que cada um for necessitando de mais conhecimento, ele vai ter que procurar a doutrina espírita, que é a fonte de conhecimento melhor aqui para o cidadão do século XXI. É isso aí. É isso aí. Parece que tem Emmanuel fala mais ou menos sobre isso também. Ele fala que a doutrina espírita, ela não é a religião do futuro, ela é o futuro das religiões, né? É invertido, porque ela vai ser a base das outras. Tanto é que a doutrina, ela é uma doutrina, ela não é uma religião, né, Sr. João? Ela tem uma base religiosa. O que eu quis dizer é o seguinte: a doutrina espírita não vai ser ela única aqui, nunca vai ser, entendeu? Porque exatamente eu estou colocando aqui, porque nós somos muito heterogêneos, tem pessoa que precisa ainda de um beabazinho, entendeu? Na igreja católica ainda faz falta, né? Tem pessoa que sente falta disso, entendeu? Aquele piegazinho, entendeu? Passar a mão na cabeça, não, você errou, mas não tem problema não. Agora a doutrina espírita não, você errou, você vai ter que ficar responsável por isso. A diferença da doutrina espírita é essa, entendeu? Se você errou, ela vai te dar a oportunidade de você resgatar aquilo, consertar aquele erro que você fez, entendeu? Através de quê? Das reencarnações. Já pensou se a gente nascesse, morresse e acabou? Quanta coisa errada que eu fiz, que eu preciso voltar agora para consertar? Se o nosso Criador não desse essa oportunidade da reencarnação para a gente, ficava difícil demais, nós ia ficar no fogo dos infernos toda a vida, igual a religião católica coloca. Entendeu? Aí iria ser muito ruim, né? Não ia ser bondoso nada, né? Então nós vamos ser uma base, né? É por isso que nós somos uma doutrina filosófica, científica, né? E com uma base cristã, porque nós seguimos os ensinamentos do Cristo, né? Então nós somos essa tríade que nos dá essa sustentação. Mas a gente segue em frente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ela até foi, da última vez que eu tive aqui, ela chegou no finalzinho da reunião, eu até cheguei a ler, mas não respondemos ela completa. Boa noite, me chamo fulano, já fui líder de louvor da igreja evangélica.
e já revelei em cima do altar várias coisas que aconteceram, inclusive a questão da minha mão queimar um pouco. Devo evoluir minha mão queimar um pouco. Devo evoluir minha mediunidade? A primeira coisa que a gente tem que é até gostoso falar disso, né? Porque mediunidade, ela não é um atributo dos espíritas, né, gente? A mediunidade é um atributo humano. Desde que o homem começou a caminhar pela Terra, existem os médiuns, né? Existiam lá as pitonias, né, São João? Existiam lá as feiticeiras, os druidas, né? Os curandeiros, os pajés, são todos médiuns. A própria história da Igreja Católica, né? A gente pega ela como base sempre, porque há 2000 anos é ela que praticamente tocou aí, né, o Evangelho para frente, é onde nós somos muito agradecidos a essa igreja, com todos os erros que ela tem, foi ela que trouxe o Evangelho até os dias de hoje, né? Então a gente tem que render graças a ela também e respeitar, apesar das nossas diferenças de visão, né? E voltando um pouco, aproveitando aqui para falar, né, Sr. João? No próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta onde Kardec questiona os espíritos. Se Deus é um só, por que tantas religiões, tantas formas diferentes de ver Deus, né? Aí a resposta é assim: vocês são iguais? Não são. Igual o Sr. João falou, nós somos heterogêneos, cada um pensa e vê de uma forma. Tem gente que só vai conseguir começar a entender Deus dentro de uma igreja evangélica, com mais rispidez, com mais rigor, né? Que tem aquelas coisas de proibição. Tem outros que já precisam da igreja católica, que é um pouco mais light, né? Ali no sentido de não proibir muita coisa, mas é cheio de dogmas, cheio de rituais. Tem gente que gosta disso, né? Tem pessoas que já gostam das religiões afro, até tem uma pergunta aqui já sobre isso também, que gostam de ver os fenômenos acontecerem, as manifestações, que acha que botar uma vela, queimar uma pólvora. Gente, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não existe ninguém que fica abandonado. Não existe religião ruim. Existe ser humano que ainda pratica o mal. É diferente. As religiões, cada um tem sua visão, mas todas estão tentando levar para o mesmo caminho. Umas de uma forma, outras de outras, né? Então, isso vai da necessidade. Ó, para você ver, lá no Oriente, nós temos lá o budismo, né? Buda foi um emissário do Cristo, né? Dalai Lama, né? É tanto ismo que a gente já até esquece a quantidade de coisa que existe. Mas todos esses grandes que vieram e marcaram a história eram emissários do Cristo, eram espíritos elevados que vieram trazer uma mensagem de rigor. Se a gente pegar lá, se a gente for estudar bem as religiões orientais e a gente pegar o cristianismo, a gente vai ver muita semelhança, muitos ensinamentos iguais. Por quê? Porque o caminho é um só, não tem como ficar diversificando. Então a gente não pode preocupar muito com isso, não. Nós temos que seguir. Eu pelo menos, acredito que o Sr. João também, a maioria de nós aqui, nos sentimos bem hoje na Casa Espírita. Eu comecei há 37 anos atrás através de uma depressão muito forte. Eu com 20 e poucos anos de idade, menino ainda, e depressivo. Aí eu precisou de uma reunião. Eu tinha uma namorada, tadinha, ela sofreu comigo. Eu acho que ela entrou na minha vida para me trazer. Com muito custo ela conseguiu me convencer, porque eu achava que aqui era coisa do capeta, né? Aí eu fui numa reunião, numa terça-feira, se eu não me engano, 8 de abril de 86. Dona Ivonete Madeira, né? Dona da Recapaz de Bandeirantes na época. Essa mulher tinha uma fala impressionante. Eu lembro que ela pegou o Evangelho, abriu e leu uma parte do Evangelho, fechou e começou a dissertar. E foi trazendo aquela lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu fiquei assim, alguém contou minha vida para essa mulher. Ela sabe do que está passando comigo, porque tudo era para mim. Era tudo que eu precisava, era tudo que eu buscava, eu vi naquela manhã de uma terça-feira, lá na rua São Paulo ainda, Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que hoje é ali na entrada do Esplanada. 2 quarteirões da minha casa. Olha que bondade, foi lá para pertinho de mim. E
Foi o que eu precisava. E depois disso eu falei assim, eu vou continuar vindo, que eu quero aprender mais. E nunca mais tive uma crise depressiva. A gente sente angústia, chora, sente tristeza, decepções, mas depressão passa longe. Por quê? Porque eu entendi que eu reajo. É a forma como eu vejo, como é a forma como eu trato. Está em mim, não está fora de mim. Depressão, muita gente trata como doença. Chega um ponto que vira uma doença patológica, sim. Mas ela começa com um comportamento, uma forma de ver e aceitar a vida como ela é. E entender que nós podemos seguir um caminho diferente, melhor. Então a gente trabalha isso e vai embora. Né? Então a gente vai melhorando. E foi dentro da doutrina espírita. Eu me apaixonei e nunca mais dei conta de sair. Aí conheço umas criaturas assim, ó, que vêm ensinar para a gente, né, mais coisas. Roberto Gontijo, William Tonelli. Eu peguei uma fase de ouro da doutrina. Tem um colega meu ali, nosso ali, ó, família dele também, né, amigo? Estava lá, todo mundo lá. Era muita gente. Nós pegamos muita gente boa na minha época. Graças a Deus. Tive uma base muito boa para a gente começar. Então a pessoa pergunta se a igreja evangélica é cheia de médiuns. A igreja católica é cheia de médiuns. Eles falam que é o Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito Santo. Pode ser, pode chamar de Espírito Santo. Porque na verdade esse ser Espírito Santo, o que é santo? Santo vem de são, sadio. A gente quando não está sadio fala assim, você está são, né? Você não tem doenças. Então, quando a gente não tem mais as deficiências morais, quando a gente anda reto, correto, a gente está se curando. E quando a gente está se curando, a gente vai ficando são. E santo vem da derivação de são. O Espírito Santo é aquele Espírito que já venceu suas máculas. Então, pode manifestar sim. É um Espírito de Deus, criado como eu, como João, como todos nós, mas que já venceu a si mesmo. Se a pessoa precisa de desenvolver a mediunidade, ela que tem que decidir se vai desenvolver ou não. Porque a mediunidade é dela. Não existe um mediunômetro para medir a mediunidade de um ou do outro. Cada um sabe de si. E através dos estudos, através da prática, às vezes em reuniões sérias, onde ele vai poder testar e praticar com uma boa orientação, dando suporte para ele, é que ele vai descobrindo a mediunidade, se existe ou não, o grau dessa mediunidade, e aí sim ele usar ela para a prática do bem. Porque a mediunidade é um instrumento de caridade. Ela tem que ser, para que você seja bem assistido. Se eu trabalho para o bem, eu vou ter bons espíritos me assistindo. Se eu resolvo usar aquilo a meu favor, com certeza eu não vou ter bons espíritos. Vou ter espíritos? Vou, mas não serão bons. E as consequências depois virão através daquilo que eu plantei. Né? O queimor nas mãos pode ser uma mediunidade, sim, né? Na hora de estar ali, sentir um calor na mão, pode sim. Gente, existe N tipos de mediunidade. Existe N, cada um no seu grau. E todos nós somos. A pessoa fala assim, mas eu não sinto nada. Sente, você só não percebe. Você tem intuição, você tem uma vozinha que fala na sua consciência quando a gente faz as coisas que não deve. Né? A gente sente às vezes um certo arrepio, uma certa presença, uma energia, um mal-estar em algum lugar. Todos nós temos um pouco de mediunidade. Por quê? Porque na verdade nós somos, como disse o meu amigo aqui, espíritos num corpo de carne. O corpo de carne ele segura, esse escafandro de carne pesado que a gente usa, ele serve como uma válvula de segurança. Mas tem as pessoas que o perespírito, que é o corpo espiritual, do pretérico, como meu amigo aqui disse, ele fica um pouco que deslocado do corpo físico. E é esse pequeno deslocamento que a gente chama de mediunidade, porque ele consegue ter a percepção dos dois lados com mais clareza. Então, independente de onde você está, se você tem um grau de mediunidade, vá desenvolver, vá trabalhar, use para o bem, para a caridade. Agora, reuniões de desenvolvimento. Quando a gente fala desenvolver mediunidade, meus amigos, nós não estamos falando que nós vamos aumentar a mediunidade e que ela vai se tornar mais forte, não. Desenvolver quer dizer estudar. Eu acho que a gente devia até parar de falar desenvolver, né, Sr. João? Nós temos que estudar a mediunidade
principalmente quem é médium, já mais ostensivo. Desenvolver é estudar. Por que eu estudo? Para eu compreender o que acontece e eu ter domínio sobre aquilo, para eu não servir de joguete na mão de espíritos inferiores que querem me derrubar, porque todos nós temos os nossos desafetos passados, né? Ninguém aqui está isento, né? Eu acredito que ninguém aqui vive no paraíso ainda não, né? Eu pelo menos estou longe. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte: não sou feliz com minha vida, o que fazer? Se a pessoa estiver presente, isso é uma coisa muito individual para me responder, ou qualquer um responder a que eu vivo para ele, entendeu? Essa pessoa deve procurar uma pessoa apropriada, aqui na casa tem, entendeu? E relatar o porquê que é que ele não é feliz, entendeu? Porque aqui fica muito difícil, né? A gente falar, cada um é uma individualidade, cada um tem seu problema. Feliz totalmente, aqui no planeta Terra, é muito difícil a pessoa ser totalmente feliz, né? Nós temos momentos felizes aqui, né? Todos nós viemos aqui com problemas para resolver, problemas anteriores a este que nós estamos vivendo agora. Então, a pessoa que fez essa pergunta aqui, ela tem que fazer uma consulta com uma pessoa aqui para ela relatar o porquê que está acontecendo alguma coisa com ela, entendeu? Então, naturalmente, igual eu coloquei aqui, todos nós temos problemas. Agora, os problemas devem ser resolvidos, principalmente por nós próprios. É claro que quando a gente não dá conta, procura uma pessoa para ajudar. E a casa espírita é o local mais apropriado para a pessoa consultar o que ela deve fazer. O nosso próprio irmão maior, né, o nosso guia espiritual, o nosso governador, esse companheiro de todas as horas, que a gente tem o maior amor a ele, que a gente costuma chamá-lo de Jesus, o Cristo, né, que é o nosso companheiro diário aí, ele falava: a felicidade não é deste mundo, né? Ser feliz é um estado de espírito, é uma forma como eu me encontro. E no mundo de provas e expiações, onde todos nós, indistintamente, passamos por essas mazelas, que é o resgate de nossos erros, nada mais é do que o resgate de nossos erros, nós vamos ter momentos tristes, sim. E a tristeza, as decepções que vêm à nossa vida, as dificuldades, os problemas, as doenças, isso tudo é oriundo do que nós plantamos algum dia, em alguma vida passada. Porque Deus é um Pai de amor. A primeira coisa que o espírita tem que pôr na mente é o seguinte: Deus me ama. Deus me ama tanto, mas tanto, que Ele me deixa andar sozinho. Ele não vai interferir na minha vida. Ele me deu o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, de escolher, mas Ele também me coloca responsável por as minhas escolhas. Eu sou responsável pelas escolhas. E tudo aquilo que eu faço, a lei de causa e efeito traz de volta. Tudo aquilo que eu planto, um dia vai ter que ser colhido. Se eu fiz um mau plantio, eu vou sentir tristeza. Se eu fiz um bom plantio, eu vou sentir felicidade. Agora, estar feliz nesse mundo, se alguém falar assim, eu gostaria de ser milionário nesse momento, que eu ficaria feliz. Não ficaria. Não ficaria. Você poderia ter um mês, 2 meses, 1 ano de prazer, viajando, passeando, comprando tudo que tem vontade, né? Nós que somos homens aí, namorando tudo quanto é mulher diferente, né? Ô, trem bom. As mulheres também, né? Fazendo treinar cirurgia plástica e ficando cada dia mais bonitona. Ficaria legal demais. Mas na hora que você passa na rua e vê uma pessoa passando fome, que você vai para um hospital, vê as pessoas doentes, você vê um parente sofrendo numa cama, a gente fica feliz vendo isso? Com tudo que a gente tem. A pessoa tem que ter muito fria, né? Tem que ter um coração muito gelado
para não se comover vendo o mundo como está, né? Vendo uma guerra lá no Afeganistão acontecendo, tanta morte de inocente, guerra por poder, por um pedaço de terra. Os tanques... Gente, olha, nós já estamos no século XXI. Nós ainda temos guerras. A gente vai na África, vê aqueles países pobres, tanta miséria, tanta criança abandonada, né? Tanta injustiça humana, porque não é divina, é humana. Tanta injustiça acontecendo nesse planeta. Eu poderia, não adianta. Aquele milionário que inventou, acho que foi o iPhone, ou a internet, não sei. Não é o Elon Musk, não. Ele pegou câncer e falou assim, eu era o homem mais rico do mundo na época. O dinheiro não vai salvar a minha vida. Morreu de câncer. E aí? O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo? Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Era o homem mais rico do planeta naquela época. Foi embora. Novo. Acho que tinha menos de 50 anos. Se eu não me engano. E aí? O que é a felicidade? Felicidade é eu, primeiro, gostar de mim. Como eu sou, me aceitar como eu sou. Entendendo que eu sou limitado. Eu não preciso ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Eu tenho minhas limitações, eu tenho meu limite. Eu posso ir só até aqui, então eu vou só até ali. Mas se eu conseguir dar mais um passozinho, então eu vou dar mais esse passozinho. Mas entendendo que mesmo me aceitando como eu sou, eu preciso me melhorar. É a minha obrigação moral me melhorar. Cada dia ser melhor. Errei hoje eu fiz isso e isso errado. Amanhã eu já não vou fazer mais. Eu me arrependi disso, então vou pedir desculpa, e mesmo que a pessoa não me perdoe, porque é um direito dela, eu vou me melhorar nisso aqui. Isso é ser feliz. É momentos, como o senhor João disse. Prazer a gente tem. Final de semana a gente encontra com amigos, vai no jantar, tem gente que gosta de ir para barzinhos, né? Faz uma festa, um churrasco, namora, arruma uma namorada nova, um namorado novo, e fica aquele prazer que demora 1 mês, 2 meses, já começa a virar rotina, e a gente fala assim, nossa senhora, eu devia ter ficado sozinho, não é assim? Mas sozinho também é ruim, é péssimo, porque é muito gostoso ter alguém na vida da gente, é muito gostoso, né? Saber que a gente é desejado, que a gente é querido, que tem uma pessoa ali que olhe por nós e a gente possa olhar por ela. Tudo isso é prazeroso. Mas são escolhas. Felicidade não vem de graça, não. Felicidade é trabalhosa. E eu vou falar com vocês que eu ouvi uma pessoa falando, e pela fala dela, eu vi na internet. Eu acho que ela nem é espírita. É uma mulher que ela fala o seguinte: toda vez que você quer sair daqui para cá, prepare-se para a guerra. Vai vir guerra. A espiritualidade que te acompanha, os inferiores lá do passado que eu prejudiquei, não querem que eu melhore. Se você arrumou um emprego novo, que vai te dar uma estabilidade, tanto financeira como psicológica, prepare-se para a guerra. Se você está solteiro, arrumou um namorado ou uma namorada, prepare-se para a guerra. Se você quer vir para uma casa espírita, melhorar, prepare-se para a guerra. Se você quer entrar para uma igreja católica e levar uma vida mais reta, ou numa igreja evangélica, prepare-se para a guerra. Nós somos tentados o tempo todo. Mas se você quer entrar para o mundo da facilidade, eu vou beber com os amigos, vou fumar, vou para as festas, vou para as farras, vai ser uma delícia, ninguém vai te incomodar. Aí você vai ter uma vida sossegada, no ponto de não estar na guerra. Mas se você quer melhorar, meus amigos, preparem-se para a guerra. Porque não é fácil. Não é fácil sair do marasmo para o crescimento, não. Temos que nos preparar. A inveja, a calúnia, a defamação de pessoas que a gente acha que são amigos, mas na verdade te dá só um tapinha nas costas, te desejando seu tropeço.
Isso é o que mais tem, vocês podem ter certeza. A gente conhece metade da cidade mais alguém, mas se a gente for contar na mão, eu tenho mais dedos do que amigos. Amigos de verdade. É pouquíssimas pessoas. Quando a gente está muito bem, nós somos cheios de amigos. Mas na hora dos apertos é que a gente vê quem realmente ficou. E a gente percebe exatamente quem fica. O resto está nem aí para nós. Aproveitou da gente quando a gente servia para alguma coisa. E esse vazio que a gente tem dentro da gente, que a gente fica procurando ocupar com bebida, com farra, com cigarro, com saídas, com noitadas, com festas, com relacionamento, sai do relacionamento, entra no outro, sai num, entra no outro. Não vai ser preenchido jamais assim. Esse vazio que nós temos dentro de nós é a falta de nós mesmos com a presença de Deus. Só Deus nos preenche. E isso é um trabalho íntimo, individual e solitário. E não é fácil, mas é possível. Porque aí é que está o nosso mérito. O mérito está justamente em vencer. Que aí eu cresço. E como na nossa lei divina, esse Pai maravilhoso que nós temos, esse Criador, não nos deixa voltar, nós só andamos para frente, tudo aquilo que nós conseguimos de conquistas morais é permanente. Olha que legal. É só eu me vigiar, orar e vigiar. Vigio meus pensamentos, atos e palavras, para ver se eu não estou saindo fora do caminho. E oração, que é o ato de eu entrar em sintonia com o meu Criador, eleva a minha vibração e aquilo me apazigua, me acalenta. E eu vou aceitando a vida, porque ela é provas e expiações ainda. Ninguém aqui está isento, não. Ninguém aqui veio a passeio, ninguém aqui veio para ser feliz. Nosso destino é a felicidade. Se existir destino, né? A gente fala destino, mas a nossa finalidade é a felicidade. Mas ainda não. Nós ainda estamos começando a construí-la. Alguém aqui pode levantar o dedinho e falar assim: eu não cometo erros? Ainda hoje? Não estou falando dos passados, não. Estou falando de hoje. Quem aqui fez 100% do que devia hoje? Certinho, andou certinho. Não teve um pensamento, uma atitude, uma palavra. Nós estamos longe. Mas nós vamos chegar lá. Você quer responder a última? Tem mais uma aqui, depois eu falo. Eu queria só colocar para os nossos amigos aqui, eu vou sintetizar o que o Márcio colocou aqui. Realmente, a coisa mais difícil atualmente é a pessoa ser boa. Ser ruim é a coisa mais fácil que tem, é cachoeira abaixo, como diz o outro, entendeu? Ser bom é difícil. Quando a pessoa é muito boa, eles taxaram de boba. Fulano ali é boba, lá, todo mundo faz ele de gato e sapato. Então, realmente, vê que nós temos que começar a medir essas coisas, sabe? Ver que dificuldade que é ser bom, tem que fazer esforço mesmo, igual o Márcio colocou aqui, entendeu? Você quer responder mais? Essa aqui é rápida, quer ver? Tenho um filho viciado. Já fiz de tudo e não sei mais o que fazer. Como a doutrina pode me ajudar? Olha, nós estamos vivendo essa época aqui, sabe? Quem não tem um vício qualquer, né? Dos mais variados que existe. Eu vivo isolado, porque eu não moro nem na cidade mais, eu moro na roça. Entendeu? Estou aqui passando mal da minha vista aqui por causa da poluição. Poluição aqui, vocês não sentem porque acostumaram. Meu organismo não acostumou. Estou lacrimejando aqui, meus olhos estão ardendo igual fogo. Ninguém nota, né? Que a poluição está aqui, mas ela está aqui. Entendeu? Então, ter um filho viciado é realmente uma prova muito grande que esse pai que está fazendo essa pergunta aqui tem realmente, entendeu? Ele fala que não sabe mais o que fazer. Se ele já fez tudo que pode e que não pode, eu me lembro de um caso de uma família, quase 80 anos para trás, aí eu era jovem ainda,
entendeu? Ela tinha 6 filhos. 5 filhos maravilhosos e um que não tinha jeito, entendeu? E ela sofria com esse menino. Então a minha mãe falou assim, ó, do jeito que eu vejo você fazer, que eram vizinhos nossos lá, você tem que entregar para Deus esse filho, porque você já fez tudo, entendeu? Não se mate mais por ele. Olha só o que a minha mãe falou. Chega num ponto que é isso mesmo, entendeu? Com a gama de informações que nós temos hoje, ninguém é inocente mais em coisa alguma. Ele sabe que aquilo faz mal. Seja que vício que for, que deve ser um vício grave, pelo que eu estou vendo aqui, né? O pai está sofrendo. Mas chega num ponto, entendeu? Que ele procura a doutrina espírita aqui. Nós temos, a casa tem aqui acolhimento, entendeu? Vem cá, entendeu? Mas eu sinto, entendeu, por ele aqui, que o caso dele realmente deve ser muito difícil mesmo, entendeu? Mas que ele não pode se martirizar também. Se ele deu bom exemplo para esse filho, avisou, fez de tudo, igual ele está colocando aqui, chega num ponto que ele tem que entregar ele para Deus, que ele é de Deus. Porque eu tenho 8 filhos. Eu sou pai que da carne só, mas do espírito não, entendeu? Que nós todos, o parentesco definitivo que nós somos irmãos uns dos outros. Porque nós temos o mesmo pai. Não é verdade? Nós temos, todos nós, o mesmo pai, então nós somos irmãos. Por isso que Jesus tratava os seus pares lá de irmãos. Porque o filho, por exemplo, pode ser muito mais velho espiritualmente do que o pai e a mãe. Então, eu me condoo, né, da pessoa que fez essa pergunta aqui. A casa aqui dispõe, né, de pessoas preparadas e tal, para ajudar no que for possível, né? Mas eu estou mais conduído do pai do que do próprio filho. Porque não tem ninguém inocente mais aqui, tá? A gama de informações que nos é oferecida diariamente aqui é uma coisa maluca. Nossa, todo mundo sabe de tudo. Esse aparelhinho que tem agora, o tal de celular agora, você está com o mundo na mão. Eu acredito que no tempo não vai ter escola mais. Para quê? Eu tenho um neto, um netinho, estão botando ele na aula de inglês. Eu falei, para que forçar o menino na aula de inglês? Para quê? Tem tradutor. Agora, acima de tudo, agora tem um tal de IA aí, que é a inteligência artificial. Daqui a uns tempos você não vai precisar de escola mais, faculdade, mais nada, vai acabar isso tudo. Então, nós temos que aprender a ser melhores. E não saber muito, entendeu? Então é isso aí. Eu me condoo realmente desse pai aqui, mas é o que eu tenho que falar, isso aqui que eu sei, viu? Pois é uma situação complicada, né, João? Porque a gente pensa muito, principalmente na mãe, no coração de mãe, né? Porque o pai costuma ser mais firme, né? Mas quando eu falei pai, é mãe, né? Porque o filho, por mais que ele está no mau caminho, a mãe, o coração de quem ama é difícil mesmo. E se a pessoa já fez tudo o que podia, só resta amar. Só resta amar e entregar ele para Deus. Entregar para Deus é entregar para o pai, né? Viver do jeito que é, porque não tem outra solução. Sobra o amor. É porque eu falei que a culpa, porque tem pai também que dá mau exemplo, né? É que eu falei, se ele fez de tudo, deu bom exemplo, entendeu? Chega num ponto que ele tem que entregar o filho para Deus. E o que a gente pode fazer na casa espírita, além do acolhimento, né, dar todo o apoio espiritual à criatura, o maior que é a orientação. Nós não fazemos milagres. Não vai ser o fato de vir cá, passar por um acolhimento, tomar um passe, ser levado a uma reunião de desobsessão que vai curá-lo do problema, como não cura ninguém. Isso é um paliativo para que você tenha um certo alívio, para durante aquele alívio você começar a tomar as suas novas atitudes, as suas novas decisões e seguir um novo rumo.
Porque se a pessoa não se conscientiza de que precisa realizar em si mudanças, e essas mudanças, como eu disse, vem guerra, ela não sai. Não sai. Né? Aqui não fazemos milagres, como nem o Cristo fez, que já daria outra palestra. Que daria uma palestra enorme, umas 2, 3 palestras para explicar que Jesus não realizou nenhum milagre. Né? Tanto é que ele mesmo falava, a tua fé te curou. Ele nunca disse que curou alguém. Né? E ele falava que aqueles que vieram para que o Filho do Homem pudesse se mostrar. Né? Então já vieram voluntários para serem curados, porque ele também não podia interferir no livre-arbítrio e no karma de cada um. Né? Tá. Mas vamos ler a última pergunta aqui, que nosso tempo está quase vencendo. Se há diferença entre o espiritismo e as religiões afro, por que há tantas manifestações nas reuniões espíritas de preto velhos e caboclos? Agradeço demais essa pergunta. A questão da manifestação de preto velhos e caboclos em casas espíritas, o espírito, ele apresenta-se da forma que ele mais se sente feliz, mais se sente à vontade. Não é porque na Umbanda, na Quimbanda, Candomblé, que são essas religiões afro, o voodoo, que manifestam preto velhos. Os pretos velhos que manifestam nas casas espíritas, na maioria deles nem mais são preto velhos. São espíritos que, naquela condição de escravos, eles sentiram que evoluíram mais a sua humildade, a sua forma de ser. Tiveram outras reencarnações e hoje, como trabalhadores da seara do Cristo, preferem aparecer como um preto velho, para mostrar humildade. Eu lembro de uma vez o Roberto Gontijo falando para nós de uma reunião mediúnica, onde ele questionou um preto velho sobre isso. O preto velho manifestava, e ele via tanta cultura, mesmo com aquela fala, né, a fala arranhada, meia linha, voz miceia, aquelas coisas tudo ali do preto velho, a cultura, a luz da informação era tão grande que ele ficava admirado, e um dia ele perguntou assim, você com tanta evolução, por que você ainda se apresenta como um preto velho? Você não teve outras reencarnações, não? Diz que o médium só fez assim, levantou o corpo, mudou o tom de voz, e falou com ele assim, meu amigo, preste atenção no que eu falo e não como eu falo. Voltou e continuou passando a mensagem como um preto velho. Olha que interessante. Né? Então, assim, é a forma como eles manifestam. Aqui em Divinópolis, eu pelo menos desconheço, não sei se o João sabe, nenhuma casa que ainda tenha condição vibracional, médiuns totalmente preparados para receber grandes vultos. Ainda, como um Bezerro de Menezes, né? Uma Joana de Ângeles, não temos. Eu aqui em Divinópolis eu desconheço, pode ser essa que tenha. Né? Mas igual essa casa aqui, essa casa tem 12 anos de fundação, 12 ou 13? 13, né? Já, 13, vai fazer 13 anos agora em julho, de fundação. Quando ela começou, a maioria daqueles que se voluntariaram espiritualmente para ajudar na casa, eram exatamente espíritos desejosos de fazer o bem, de trabalhar para o bem, de ajudar, mas que ainda não tinham uma condição evoluída muito alta. Por quê? Porque os trabalhadores, nós, não somos no nível deles ainda para recebê-los. Né? Por que vocês acham que Chico recebia Manuel e eu não? Divaldo Franco recebe uma Joana de Ângeles e eu não. Você acha que eles vão gastar munição comigo? Você acha que o nosso mentor espiritual, né, o nosso companheiro anjo da guarda, dá-se lá o nome que quiser, você acha que ele é um espírito de muita luz para me guiar? Não é não. Cada um tem o anjo da guarda que merece. Ele é um pouco mais evoluído que eu. Porque para me guiar ele tem que ter mais consciência do que ele está fazendo do que eu aqui. À medida que eu evoluo, ou ele evolui também para continuar, ou o outro vem substituir. Então, cada um tem um mentor que merece, que está em sintonia, porém um pouco acima. Não é? Por isso é que Chico Xavier tinha Manuel.
Olha a evolução do Chico. Você acha que um outro qualquer poderia? Um Divaldo Pereira Franco, tem lá Joana de Ângeles, e tantos outros aí, tem grandes companheiros. Todos nós temos, tá? Mas de acordo com a nossa evolução. À medida que o trabalho vai sendo realizado e a qualidade dos voluntários, dos trabalhadores vai melhorando, também vão chegando novos trabalhadores espirituais para ajudar na casa. Mas, aproveitando o ensinamento do Roberto Gontijo, né, do que ele aprendeu e nos passou, preste atenção na informação, não na forma como ela vem. Por isso é que esses espíritos superiores, eles não se apresentam, eles não gostam de dar nomes. Porque não interessa. Não interessa quem é que está falando. Para que eu quero saber? Presta atenção na mensagem. Porque é a mensagem que está te trazendo um ensinamento para que você melhore-se. Beleza? Espero ter respondido. Nosso tempo acabou. João, obrigado. Obrigado a vocês. Com Deus. Eu que agradeço, viu? Agradecer a plateia, as vibrações de amor que passaram para nós. Só Jesus há de recompensá-los. Boa noite.